nós estamos à total disposição de vocês, não só hoje, onde nos foi permitido pelo convite do nosso companheiro, mas a qualquer momento que vocês precisarem de qualquer informação ligado a esse momento importante da nossa existência, não é da nossa vida não, da nossa existência, porque como vamos estar falando aqui, essa escola, no seu processo iniciático, só existe de 1950 para cá. Então, uma boa dose de certeza, nós não tivemos contato com ela, estamos tendo agora. E se nós tivéssemos feito qualquer escola iniciática com aproveitamento no Oriente, onde essas escolas são comuns, outra seria a nossa condição espiritual. Portanto, podemos com uma boa dose de certeza afirmar que é a primeira oportunidade na nossa existência como espírito estar fazendo essa escola. Então podemos chamar de oportunidade ímpar. Haverão outras oportunidades. Agora a grande pergunta é por que não essa? Já que o meu caminho, pelos nossos amigos da espiritualidade, por aqueles irmãos que patrocinaram a nossa reencarnação, cruzou para que estivéssemos aqui hoje, nesse precioso momento. Então, gente, por favor, qualquer dúvida, interrompam. A aula é para vocês, então não tenham receio não, tá? Vamos estar conversando, porque a escola de aprendiz do Evangelho é para os aprendizes do Evangelho. Então, não deixe por menos, não vão para casa com qualquer espécie de dúvida, tá? Vamos lá então, aula inaugural, nosso momento inicial. E a grande tarefa de Jesus é a redenção da humanidade. Tarefa que ele não concluiu ainda, porque os bilhões de almas confiadas a Jesus ainda não se venderam. Nós, ainda de livre e espontânea vontade, não estamos marchando para Deus nosso Pai. E para realizar essa tarefa da redenção da humanidade, Jesus contou, e para isso ele não dispensou a ajuda, ele contou com a ajuda de quem o antecedeu, os profetas. É lógico que muita gente em outros países também representaram Jesus ou a sua missão, mas nenhuma foi tão clara como a dos profetas, já que a nossa tradição religiosa é a judaico-cristã. Esses profetas, em sua maioria, falaram do quê? Da vinda do Messias. No momento aprazado, quando a humanidade tivesse atingido a sua maioridade, porém no mínimo de condição para entender uma mensagem renovadora, o próprio mestre, o governador planetário, veio atendendo principalmente a esses profetas que prepararam o caminho, todos eles antecedendo a vinda de Jesus, Aqueles que o acompanharam, vocês vão ter notícias aqui dos 500 da Galileia. É lógico que a tradição espiritual, os evangelhos, os 4 evangelhos, nos apontam os 12 apóstolos, mas nós vamos ver que o colégio apostólico era bem maior. Os 12 se tornaram os mais conhecidos, os principais, mas os apóstolos ladearam, acompanharam Jesus, foram divididos em duplas, em trios, receberam incumbências, encargos, responsabilidades, pequenas inicialmente, mas a partir do momento que foram crescendo em compreensão, e principalmente depois da partida do Mestre, grandes trabalhos foram confiados. Jesus inundou a Palestina, uma região, com as águas do seu Evangelho. E esses 12 apóstolos conhecidos, secundados pelos demais, foram cursos bem profundos
que essa água do Evangelho que inundou a Palestina vazou para todo mundo conhecido. Passaram-se mais de 2000 anos, nós estamos hoje aqui se entretendo espiritualmente, buscando conhecer, se aprofundando nestas lições. Vejam a importância de poucos homens. E vejam agora a importância de quem. Vamos lá, gente, isso não é pressa não, tá? De quem seguiu Jesus, dos discípulos. E quem é que segue Jesus? Quem é que acompanha Jesus? Aquele que tomou a decisão, fez escolha, usou o discernimento para acompanhá-lo, sem engodo, sem promessas de um céu maravilhoso, sem recompensas, sem barganha, simplesmente porque, usando a inteligência, um dos atributos do espírito imortal, dirigindo a vontade, outro atributo do espírito, e inteligência e vontade dirigida, sentimento a favor da obra inicial da própria redenção e ato contínuo, trabalhar em nome de Jesus. Porque indiscutivelmente, gente, o planeta do jeito que está lá fora, tenho certeza que nenhum de nós está satisfeito com ele. Basta olhar todas as catástrofes que nos seguem, basta olhar que em pleno século XXI nós estamos com uma guerra fratricida, irmãos do mesmo sangue, da mesma origem, jogando bomba um no outro. A gente percebe que, obviamente, quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele não estava condenando as coisas da matéria. Como é que ele poderia condenar uma coisa que Deus criou? Ele estava condenando a má utilização da matéria como recurso evolutivo, a má utilização do livre-arbítrio, a má utilização do poder quando ele é depositado sobre ombros de quem não quer realizar o melhor. Então a grande pergunta que nós podemos lançar aqui: quem é que seguiu Jesus? Pautado, baseado no que falamos, todo aquele que manifestar essa vontade. Então a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo hoje aqui? O que nós estamos fazendo desde o curso básico? Ou seja, manifestando essa vontade, esse desejo de se iniciar em verdades espirituais, para poder, de alguma sorte, organizar os passos. E vamos repetir: usar os 3 atributos do Espírito. Tudo que existe no espaço infinito veio de Deus, mas essas 3 coisas são nossas, são construções do ser humano: inteligência, vontade e sentimento. Nós é que manifestamos ou nós que sonegamos esses 3 atributos. Então, gente, a cada aula nós não estamos aqui para aprender, nós estamos aqui num cenário previamente preparado. Há quantos anos existe o Armon, Daniel? 84, até hoje. Então, 16, 43. Então vamos lá. 39. Quase 40 anos, uma casa organizada, um espaço astral montado, um ponto de luz do plano espiritual. Para que, gente? Para que nós reencarnássemos e aqui fizéssemos a nossa iniciação espiritual. Nada é por acaso. Não acreditem que vocês vieram aqui tomar um passe, não acreditem que vocês vieram aqui ouvir uma palestra e resolveram atender o convite de alguém e hoje estar aqui. Tenham absoluta certeza e me cobrem daqui a algum tempo, que a gente vai se encontrar, 1000 anos mais ou menos,
Aí vocês me cobram, e vocês vão perceber que eu tinha razão. Tudo isso foi muito planejado. Estamos aqui hoje seguindo um projeto, seguindo um planejamento. Então, gente, das duas etapas anteriores, a história já foi contada, ou está sendo contada. Daqui para frente, não. Daqui para frente vai depender de nós. Então, a obra interminada, não concluída de Jesus, vai depender, não de pressa, mas de acelerarmos os passos, caráter e ritmo veloz, porque essas são as coisas que estão acontecendo lá fora, velocidade, vai depender de quem? De nós. Poxa, mas não é muito peso? Acabamos de falar, 12 apóstolos mudaram a cara do planeta. Em 2000 anos, quem tentou seguir a imagem da vitória, que era o romano conquistador, está hoje em reencarnações aflitivas, terríveis. E quem, 2000 anos passados, tentou imitar Jesus, naquela época, imagem da derrota, são os nossos mentores hoje. Então já deu para ver as escolhas que precisam ser feitas. Agora, para essa escolha não ser baseada na cegueira, nós estamos aqui nesse momento, serão curtíssimos, acelerados 3 anos, e quando vocês perceberem, vamos estar aqui na aula 80, aula 95, aula 100, porque é um lapso de tempo, gente. Então urge aproveitar as frações de segundo. E se alguém duvidar aqui da importância da fração de segundo, pergunta para o corredor de Fórmula 1, tá, gente? A mesma coisa funciona para a inteligência, para a vontade e para o sentimento. Fração de segundo muitas vezes é o tempo que a gente leva para uma boa ou uma escolha. Tudo bem, gente? Vocês estão muito quietos? Pode falar. Nenhuma pergunta? Pode discordar também. Não vai adiantar muito, mas pode. Bom, vamos lá. Escola de iniciação espiritual não é só porque está escrito na nossa apostilinha amarela aqui, não, gente. Não caiam no erro que eu caí de ler a iniciação espírita, repetir muitas vezes, mas no fundo não entender o que é que eu estava dizendo. Foram precisos muitos encontros, muito estudo. Todo ano a gente se encontra nos dias de carnaval, chama-se Encontro Geral da Aliança, e lá a gente discute essas coisas. Então, depois de vários encontros ouvindo escola iniciática, que caiu a ficha. Então, vocês não precisam acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Desde já podem tomar esta consciência. Então, a escola de iniciação espiritual tem uma meta, e quando tem meta a gente tem uma linha reta, não fica serpenteando, pode até chegar lá, mas demora muito mais e pode se perder no caminho. Então, quais são as metas principais? A evolução do espírito. Ninguém reencarna para pagar o que fez de errado. Nessa tribuna mesmo aqui, se vocês ouvirem isso de algum expositor, por educação ouçam, mas não precisa acreditar, tá? A gente reencarna para evoluir. Só que uma das maneiras de evoluir é se deparar com as consequências do que fez, de bom e de ruim. Óbvio que aquilo que a gente fez de bom nos potencializa, nos causa alegria. Aquilo que a gente fez de ruim nos diminui, causa sensação de desconforto. Uma sensação exagerada de desconforto, porque a gente não se tocou, se transforma em dor, enfermidade
problemas os mais diversos. Mas nada disso faz parte de Deus. Isso são consequências de escolhas de quem é livre para escolher. Tá? Então a finalidade dessa escola é dar ferramentas, é dar armas, é acelerar o processo de evolução do espírito. A conquista da redenção espiritual pela vivência consciente do Evangelho de Jesus. Gente, o quase 1000 anos de Idade Média fez uma coisa: meteu Jesus dentro de um templo. E Jesus não fundou sequer nenhuma religião. Alguém conhece alguma religião fundada por Jesus? Não, porque não existe. Então Jesus não veio para ser um líder religioso. Jesus veio para ser um antropólogo. Jesus veio para ser um sociólogo, um psicólogo, um médico da alma, um líder que apontava o horizonte, mas deixava o pessoal andar. Esse é o papel de Jesus, libertador das consciências. Então, o que o pessoal fez? Mete Jesus dentro de um templo. Esse templo tem porta. Para entrar, os caras vão ter que bater. E quem é que vai abrir? Nós. Então, toda uma casta passou a viver às expensas de um Jesus dogmático, confundido até com Deus, coisa que ele hora nenhuma disse. Então, gente, a partir da vinda do Espiritismo, as coisas precisam ser colocadas no lugar. E vivência, só existe uma vivência quando eu somo um conjunto de experiências. Então nós estamos aqui nessa escola, por isso que a aula inaugural é para isso, para a gente colecionar experiências que se transformarão em vivências do que? Consciente do Evangelho de Jesus, que não é uma peça religiosa, não é uma peça condenatória. O Evangelho é um manual de conduta futura. Eu leio nas suas páginas como eu serei amanhã. Esse amanhã pode ser de fato amanhã, ou daqui a alguns anos, vai depender do que eu fizer, porque ele é de fórum íntimo, ele é de cunho pessoal. Sairmos do labirinto das paixões humanas. Quando a gente reencarna com o pacote completo. Graças à misericórdia divina, a cada nascimento um novo corpo, um novo cérebro. Esse cérebro, esse corpo, nada tem a ver com as minhas reencarnações anteriores. Então, esse corpo, a nova vida, pode reescrever a minha história completamente, de maneira nova. Resta a tendência do que eu fiz para, de novo, gente, usando a inteligência, perceber que aquela tendência vai me levar para um lugar ruim. Perceber que aquela tendência não está me fazendo feliz. Perceber que aquela tendência machuca as pessoas ao meu redor. Então essas tendências precisam ser sufocadas. Como então eu percebo isso? Entendendo quais são as paixões de natureza humana que causam uma noção errônea de prazer, mas que entorpece o corpo físico. O nome disso é vício, seja de natureza for. Eu não bebo álcool, eu não fumo, mas não fico sem chocolate, sem café, não importa, seja lá o que for, se eu não tiver controle, é um vício. E aí o que acontece? Eu provo que é o meu corpo que manda e não o espírito mortal. Era como se essa roupa mandasse em mim e eu passasse a viver em função dessa roupa. Qualquer pessoa falaria: puxa, esse cara é esquisito.
E a mesma coisa o plano espiritual superior fala, como essa turma é esquisita, eles vivem em função do físico, sabedores que são, que tudo que é do físico é passageiro, porque a única certeza que todos nós aqui temos é de que vamos desencarnar um dia, é a única certeza. Qualquer coisa que nós falarmos aqui, vai ter uma vírgula e um C, mas da morte não tem C. Ah, mas a ciência está prolongando a nossa existência. Tá bom, quantos anos vocês querem? Ah, me dá 100 anos. Tó 100 anos. Vai chegar uma hora. E se não for bem vivido, só vai aumentar, né, os problemas que eu tenho. É como se a gente fosse num restaurante com uma comida muito ruim, reclamasse para o dono do restaurante e ele falasse, ó pessoal, a partir de amanhã eu vou te dar o dobro da comida. O dobro da comida ruim. Então não adiantava nada. Então a mesma coisa é essa. Vamos prolongar a vida do ser humano aqui? Vamos, mas com qualidade. Para que a gente viva mais e melhor. Porque o planeta que a gente tem, gente, é a coisa mais linda do mundo. Tem uma série de programa agora, o Mundo Visto de Cima, que a gente se deleita com um espetáculo de grandeza que essa nossa morada dá. Tá? Gente, vocês continuam quietos? Tudo bem? Já deu para ver que eu falo demais. Se vocês não pararem, ele falou que a gente vai até meia-noite, mas talvez não dê tempo. A reforma interior, vocês já ouviram, já estão lendo e vão ouvir muito. Cuidado, porque tudo que a gente ouve demais cai no piloto automático. É como fazer piquenique em cima de uma plaquinha, não pise na grama. Então a gente toma cuidado, porque reforma interior é uma coisa tão séria que é material de iniciação espírita. Gente, tem uma frase atribuída ao Einstein que eu acho sensacional e uso muito. É uma loucura desejar resultados novos fazendo as coisas da mesma maneira. Então, se eu não mudar, eu não vou ter resultados. Ok? Ah, mas eu já sou bom nisso. Não se iluda. Tem uma forma melhor de fazer. Seja lá no que eu for bom, cuidado. Porque quando a gente deixa de evoluir, aquele trajeto que eu deveria percorrer, alguém percorre no meu lugar. Imagina que pode ser o mal. Então, debaixo da nossa sombra, jamais permitir que o mal ocorra por comodismo ou omissão, não é? O reconhecimento que somos uma partícula divina, núcleo central do ser humano que se manifesta para a autopurificação. Volta lá, evolução do espírito. A evolução é mudança para melhor, porque uma doença também evolui, não é verdade? E nos mata. Então não é dessa evolução que estamos falando, mas sim da mudança para melhor, que é um processo de autopurificação. E só vale se for de cunho próprio. Se eu mudar porque a mulher quer, o nome disso é conveniência. Se eu mudar porque o chefe exigiu, conveniência. Se eu mudar para ser legal e aceito na sociedade, conveniência. E mudar por conveniência é um verniz que sai com a unha. Primeiro problema que eu tiver com a mulher, ela não vai falar nada, mas está aqui para testar, né? Aquela promessa já foi para o espaço. Então, gente, é isso. Não adianta querer mudar para atender expectativas. Eu preciso mudar naquilo que me incomoda, eu preciso mudar naquilo que tira a minha potência, eu preciso mudar naquilo que me entristece, naquilo que não faz, que não vale a pena ser feito e que não faz a minha vida se tornar melhor. Lembrar que somos espíritos. A gente não lembrar.
A gente faz projetos materiais. Ah, mas a gente não conhece o mundo espiritual. De 1857 para cá, quando se lançou o Livro dos Espíritos, ele veio para levantar o véu do que é a vida, a continuidade da vida, a manutenção da individualidade e a manutenção da inteligência. Então, informações nós tivemos. O que pode ter acontecido é não termos aceito daqui para frente que não seja mais assim. O terceiro item dessa nossa escola, que vocês estão dando o passo inicial hoje, e para quem já fez o curso básico, é que nem uma vitrine que a gente olha, se encanta com algum produto e entra para comprar, tá? Então vamos lá, educação do sentimento. Aqui reside o grande problema. Sentimento vem lá do ser imortal, então ele brota, e eu esbanjo ou sonego. Então nós não temos nenhum controle sobre sentimento, até temos uma tremenda dificuldade em determiná-lo. Se eu falar aqui agora, vamos vibrar amor para as vítimas lá do terremoto, vai ter um vácuo, a gente não sabe o que é. Alguns vão dizer, olha, eu pensei, pensou, é construção mental, não é sentimento. Eu desejei, é desejo, é volitivo, é vontade, não é sentimento. Ah, então não sei o que é mais ou menos isso. Então, como é que eu posso educar uma coisa que eu não sei? Então, gente, por isso está aqui, é papel dessa escola. A gente vai ter aulas que vai mostrar que nós desenvolvemos por necessidade de se manifestar materialmente impressão. Evoluímos, essa impressão virou sensação. Evoluímos, essa sensação virou emoção. Evoluímos, vai virar sentimento. Vocês repararam que nós estamos num processo de desenvolver razão. Essa é a característica do atual momento da humanidade. Uma razão adequadamente desenvolvida permite o acesso ao sentimento. Essa escola veio para isso, para que eu conheça o que eu preciso melhorar e educar. O conhecimento de si mesmo e a aceitação da existência de Deus em nós, porque Deus nos criou. Então vamos fazer uma ginástica mental aqui. Já que Deus não é um cara sentado num trono, tanto é que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus e não quem é Deus? Já que Deus nos criou, nós estamos umbilicalmente ligados a Ele. É óbvio que Ele não criaria uma coisa errada. É lógico que Ele não criaria uma coisa defeituosa. Então a humanidade da qual nós fazemos parte é perfeita. A nossa natureza é boa. Só que Deus nos criou com o chamado livre-arbítrio. Criou simples e ignorante. Mas olha que legal, a sua imagem e semelhança. Então não resta a menor dúvida que intrinsecamente nós somos perfeitos. Como Deus é infinito e absoluto, quando Ele olha para a criação dele, que somos nós e os infinitos seres que habitam os infinitos planetas, Ele só enxerga a perfeição. Essa relação de tempo é humana. O quanto nós estamos demorando para a eternidade, que é Deus, não tem sentido nenhum. Então, gente, para pararmos de sofrer e avançarmos nesse processo, é escolha nossa acelerar as coisas e fazer melhores escolhas. Então, gente, se a gente aceitar que somos partículas divinas e que Deus está em nós, a gente começa a aceitar a perfeição.
E isso nos dá segurança e nos impulsiona a maiores realizações espirituais. Porque senão a gente ainda fica lá no subconsciente, achando que se eu fizer a caridade eu ganho um terreninho no céu. E se eu fizer uma coisa ruim, vou receber um castigo. Reparou que a gente fica entre punição e recompensa? Isso cria um estresse muito grande. Agora, se eu souber que eu sou responsável por tudo que eu fiz, e tudo que eu fizer tem consequência, eu começo a me tocar por inteligência que eu preciso mudar. E não é malandragem não, fazer coisas boas, mesmo que o meu sentimento ainda não estiver educado por isso. O nome disso é escolha. Eu não sinto amor pela humanidade, mas eu posso escolher tratar quem está à minha volta como irmão. O nome disso é fraternidade. Aí eu não fico criticando os outros, eu não fico fazendo o contrário do que Jesus recomendou. Ô meu, para de querer tirar o cisco do outro, o olho do outro, mesmo que seja com boa intenção, e olhe o palito de dente que você tem no seu. Olhar essas coisas que estão dentro dos nossos olhos é uma aventura tão grande que a gente não tem tempo de olhar para os outros. E aí se entretém para evoluir, tá? Gente, não pergunta, vocês continuam quietos? O pagamento que eu combinei com o Zaya é de pergunta respondida. Não vai ter nenhuma. Vamos lá. A importância do ser e não do ter. Se a gente fizesse aqui uma dinâmica, o que você veio fazer aqui? Eu vim aprender, olha, eu vim ter mais conhecimento. Não se engane, gente. Nós viemos para ser discípulo de Jesus. Olha, eu quero ser uma melhor pessoa. É pouco. Se eu obedecer às normas do prédio que eu moro, até porque ela tem que ser obedecida, eu me torno um bom morador do prédio. Se eu obedecer o trânsito lá fora, eu me torno um bom motorista. Se eu obedecer a Constituição do Brasil, eu me torno um bom cidadão brasileiro. Mas isso garante que eu seja um discípulo de Jesus? Não. Agora, eu estou focado a ser um discípulo de Jesus. Terei todas as garantias de ser uma melhor pessoa. E gente, muito legal, vou deixar de apurrinhar a vida dos outros, vou deixar de encher o saco dos outros, vou deixar de ser chato. Agora não se torna um espírita chato, né? Nada pior do que um espírita fanático. Meu Deus do céu. Todo esforço de natureza humana tende ao desvio. Isso é uma máxima, é um axioma. O que quer dizer isso? É tão verdade essa frase, esse ditado, que não precisa ser provado. A experiência comum, rotineira, mostra. Todo esforço de natureza humana tende ao desvio. Então vamos lá. Nós temos um projeto, qualquer, simples ou complexo, nós temos um projeto. A 25% mais ou menos ocorrem os primeiros desvios. Se eu não tiver linha de apoio, a 25% eu caio uma linha para baixo, nunca para cima, para baixo do projeto original. A 50% os desvios são maiores ainda. A 75% o projeto está tão desfigurado que já é um outro projeto. Veja que em poucas palavras a gente contou a nossa história, não é verdade? A gente acorda desejando uma coisa, vai almoçar desejando outra e dorme desejando outra. A gente entra num restaurante que tem 58 tipos de pizza, olha todas e pede a calabresa com não sei o que de sempre. Então é isso que a gente tem feito espiritualmente. Conversa com os nossos mentores,
conversa com os caras que estão patrocinando a nossa reencarnação e fala: eu vou melhorar. Reencarna, volta do lado de lá já choroso. Não foi dessa vez ainda, né? Quem sabe na próxima. Então, como a reencarnação é uma sequência interminável de existência, sem problema nenhum. Mas vocês repararam que encarnação pequena, encarnação medíocre, pobreza, ignorância e doença não tem nada de bonito? Qualquer pessoa séria trabalha para erradicar doença querendo saúde, ignorância querendo educação e dinheiro para acabar com a pobreza. Então, gente, evoluir é negar o que muita gente confunde com humildade. Ok? Então, o que são linhas de apoio? No nosso caso, serão ferramentas que serão implantadas, portanto, necessitam ser usadas, senão vira brincadeira. O dirigente, com os dois apoios que ele tem, vai implantar, vai dar a ferramenta para vocês, e vocês, tem um livre-arbítrio mesmo, aquele cara lá falou, não vou usar. Ele acabou de dar uma linha de apoio. Pontualidade. Porque ele é chato? Olha, é seu, eu conheço. Mas, se não tiver uma pontualidade, o plano espiritual aproveita as frações de segundo. Aquele problema que eles não vão resolver, tá? Mas que eu preciso de ajuda para equacionar e achar a solução, é esse cenário ideal para eles virem e colocarem ali a energia que eu preciso, a orientação, o apontar a direção. Então é todo um processo de conexão com quem quer o nosso bem só porque nos ama. Então vamos lá. Ferramentas de auto-observação. Ninguém acorda uma segunda-feira dizendo: a partir de hoje eu vou me auto-observar. Não, gente, não é assim que funciona. Então essas ferramentas serão implantadas, zeladas e cobradas. Então a gente vai se sentir cobrado, mas não esquenta não, porque é assim mesmo. Agora, se eu não quiser ser cobrado e achar melhor ir para o mundo lá fora, a gente já deu uma dica, né, daqueles que preferiram imitar Pilatos, Herodes ou os grandes do mundo. Aliás, na escola, eu pelo menos, na grade, lá no currículo, aprendi sobre Alexandre o Grande, Júlio César, mais modernamente Napoleão e contemporâneo praticamente Hitler. 4 grandes generais, 4 grandes conquistadores, 4 grandes estrategistas, e nenhuma aula sobre Jesus. Por quê? Porque a religião e a escola não podem ensinar religião. Não sei quem disse que Jesus é religião. Então, por isso que a gente não tem aula sobre algo que poderia dar um novo rumo na nossa vida. Então, vamos lá. Trabalhos para si. É um conjunto de ferramentas onde eu, inegavelmente, vou se defrontar comigo mesmo. Posso até fingir que não vou me enxergar, mas se eu olhar no espelho, gente, mesmo que ele estiver meio nublado, eu vou me ver. Trabalhos em equipe. É legal trabalhar em equipe, gente? É a coisa mais ruim que tem. Porque é o seguinte, a equipe funciona quando um manda e os outros obedecem. Isso dá certo na empresa porque tem hierarquia. Nem sempre. Quando a hierarquia é quebrada, mas aí já é fuga da norma. E a empresa tem sanção. A empresa tem um líder formal. Pode ser o filho do dono, eu posso não concordar com ele, mas existe uma formalidade. Existe um líder de direito. Posso até sabotá-lo, mas é um problema meu, de minha consciência.
Então, nas empresas, nas organizações, nas corporações, funciona por causa da hierarquia, por causa das normas escritas. Agora, num processo voluntário ou num processo iniciático, de pessoas que chegaram aqui, alguns com mais de 40 anos, portanto, construções mentais já formadas, cada um quer uma coisa. Cada um quer, inclusive, não ter que obedecer do jeitinho que é. O nome disso é personalismo. Então, gente, o trabalho em equipe é para isso. Para que a minha opinião choque com a dela, e desse choque, num ambiente preparado para isso, venha à luz. Então é um conflito saudável. Agora, se ela fala uma coisa e eu me melindrei, já torço o nariz e não vou mais por causa dela, é problema meu, não dela. Mas ela é a justificativa que eu quero para não se encontrar comigo mesmo. Então a segunda linha de apoio são os trabalhos em equipe, e vocês terão alguns. E trabalhos para a escola, porque ela precisa se sustentar. Que turma que é essa? Já. Isso prova o quê? Que todas as anteriores foram um sucesso, porque senão não existiria essa. Vamos se preocupar com a próxima? Não. Vamos estar de olho em vocês para daqui 10 turmas, porque os dirigentes sairão daqui. Daniel fez escola, eu fiz escola, ela fez escola, o Zaya fez escola. Nós entramos numa casa como essa igualzinho vocês. Então eu não estou falando para leigos, eu estou falando para futuros discípulos de Jesus, envergando as mais diferentes tarefas para si, em equipe, e para sobrevivência e melhoria da qualidade de escolas como essa. E tudo nós vamos aprender aqui. Trabalhos para si. Estudo. Não se engane, gente. Se vocês quiserem se sabotar, não leiam o que está na apostila. É muito simples. Tem aí, logo no primeiro capítulo, a próxima aula. A grande desculpa, pelo amor de Deus, não façam, que o dirigente educadamente não vai dizer nada. A gente sabe que é mentira. É falta de tempo. Tempo é uma grandeza administrável. Se eu não achar tempo para minha iniciação espiritual, gente, não vai ser o tempo ocupado com uma outra coisa que vai fazer com que eu evolua. Então não venham com essa história, tá? Ela não vai funcionar. Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, que tem muito a ver com essa escola, porque no começo dela ele trabalhava muito pela evangelização do Brasil como um todo. Ele tem uma frase sensacional. Ele diz o seguinte: justificativa nenhuma resolve o nosso problema de iluminação interior. Quando ele fala justificativa nenhuma, ele quer dizer inclusive as boas. Ele quer dizer inclusive aquelas que eu acredito. Elas são boas e eu acredito nelas, mas elas não solucionam o meu problema, a minha necessidade de iluminação interior. Cuidado com as armadilhas, tá, gente? Evangelho no lar. Não como quem protege 4 paredes, porque isso é consequência, mas por quem quer dilatar os estudos do que está aprendendo aqui. Como o Evangelho é manual de conduta futura, e como eu quero saber como eu posso ser amanhã, eu faço um estudo do Evangelho. Mas o meu está muito monótono. Se reinventa, cara, a inteligência é para isso. Mas eu faço sozinho e mais uns 10 ou 20 amigos da espiritualidade. Não tem sozinho. Está muito chato, então inventa uma coisa diferente. Não tem justificativa. As crianças viram o capeta bem na hora do Evangelho. Continua fazendo que os capetinhos vão dormir. Sempre acontece uma coisa interessante que vocês depois testemunham aqui. Mas reparou que para testemunhar tem que estar fazendo?
Pode ter uma desculpa, mas olha, eu marquei sábado à tarde, mas o marido ou a mulher sempre inventava mercado ou shopping. Aí eu mudei para domingo de manhã, sempre tem visita ao churrasco. Aí eu mudei para segunda-feira, mas olha, reparou? De novo, justificativa, desculpa. Cultivo da oração. Não é para se declamar. Por exemplo, um defeito, ou para ser mais educado, um mau hábito que a gente tem: fazer Pai Nosso em voz alta. Por quê? Porque eu estou emitindo som para fora de mim. Quem está aqui vai fazer em voz alta porque vocês precisam ouvir e seguir junto. Mas quem está aí tem que estar interiorizando. Pai Nosso, Pai, fonte, origem, que está no céu. Céu não existe, então ele está no infinito. Seja feita a sua vontade, porque é soberana e não a nossa que é passageira. Reparou? Mas isso eu tenho que estar me interiorizando. Se eu estiver verbalizando, eu estou jogando para fora de mim. Então alguém faz aqui, eu ouço e interiorizo. A prece cantada tem a propriedade de eu me emocionar com a letra, de eu reafirmar pontos de evolução através da letra. E a oração é a mesma coisa, é uma conversa com o mentor. Talvez se a gente estiver sozinho e fizer, a gente faz. Entendi, repete. Não, mesmo que nós estivermos sozinhos e fizer, nós falamos, mas para nós Sim, sempre. O que Jesus falou? Se retire para o seu quarto, por quarto entenda um lugar que lhe diz respeito, né? E em silêncio, você com Deus, que sejam poucas palavras, mas tem que ter intensidade. Então, oração é conversa com o mentor, oração é conexão com planos mais elevados, porque o plano que nós estamos é um plano de evolução. Então é um plano onde as coisas são sensoriais. Eu preciso relaxar para tornar menos sensorial. Subir alguns níveis mentais, então silêncio, tranquilidade. Acessar ambiente que só desce coisa boa, portanto vai alimentar o meu espírito. O espírito metaboliza e manda para o corpo físico bem-estar. Quem são os seres que habitam nesses outros planos? Só gente que quer o nosso bem. Então não precisa nem chamar Santo Agostinho, Nossa Senhora, não. Se a prece verticalizada, saindo do horizontal, vai ser recepcionada por quem nos ama, por quem quer o nosso bem. Então é sempre um bom negócio orar. Vibrações para o bem universal. De novo, vigie o meu tempo, tá? Por favor. Oração para o bem universal. O planeta está legal? Eu não sei, eu estava ouvindo, nem ouvi direito. Estourou um vulcão em algum lugar aí, só voltava, né? Você na Síria. Então, quer dizer, a Síria está em guerra faz 12 anos. Agora que o pessoal está vigorando para a Síria, porque o terremoto fez muitas vítimas lá, mas faz 12 anos que eles estão em guerra. A Ucrânia, que muita gente falou 60 dias, o mundo fez um ano a guerra da Ucrânia. Vocês sabiam que tem mais de uma dezena de países africanos em guerra civil? Então, gente, o nosso planeta não é um lugar de paz. Então nós precisamos nos unir em vibrações pelo bem universal. Para evitar que elas façam na segunda, ou assim na terça, ou na quarta, também não teria problema nenhum, porque todos os dias teria alguém fazendo. A gente vai fazer isso num dia só, num horário só, coordenado com a batuta dessa escola, porque essa atividade é uma atividade de aluno e no momento certo será implantado para a gente dar a nossa colaboração. Sem contar com o Evangelho do Lar, nós vamos fazer essa vibração. Ferramentas de autoaferição. Essas ferramentas não terão a propriedade de fazer por nós milagres, mas elas serão espelhos. E um tipo de espelho interessante, retrovisor.
Ninguém dirige olhando só o retrovisor, na verdade. Mas se eu mudar de faixa, eu não tenho que olhar no retrovisor para ver se tem carro, não sei o quê. Toda vez que eu vou corrigir minha posição, a mesma coisa vale para a vida. Todos nós temos uma ânsia ou uma necessidade, né, de corrigir rumos, de mudar direção e de dirigir um pouquinho mais rápido dentro de normas. Então nós precisamos dessas ferramentas de autoaferição. Serão implantadas algumas. Jung, esse cara é muito bom, discípulo de Freud, não concordou muito com Freud, e ele avançou justamente num ponto onde Freud estancou, que é a alma. Então Jung considera a essência do ser. Olha o que ele falou: Jesus solicitou que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa. Jesus pediu também que eu perdoe os meus inimigos. E Ele quer que eu ame aquele que me ofende, que me calunia. Mas olha só o que acontece quando eu descubro que eu sou o mais. O que, gente? O mais pobre dos mendigos, considerando espiritualmente. O mais insolente dos caluniadores. E o meu maior inimigo. Então, gente, olha a dica que Jung deu para a gente fazer algumas descobertas de coisas que precisam ser mudadas. Porque naquilo que eu já sou bom, facilmente eu avanço. Só que o problema é o seguinte: eu sou conhecido por aquilo que eu sou bom ou por aquilo que eu faço e machuca as pessoas? Não é mais ou menos isso? O Evangelho tem, vocês vão ter uma aula sobre isso. 10 coisas boas, uma ruim. E o povo foi condenado por aquela ruim. É uma tendência. Então nós precisamos saber o quê? Das coisas que estão novamente nos retiram, tirando a minha potência, das coisas que me entristecem, das coisas que não me deixam feliz. Que eu faça isso por 5 minutos por dia. Eu vou ter uma meta comigo mesmo de dobrar 10 minutos por dia. E por dia a gente fica uma média de 16 horas acordado. Vai chegar um momento na vida, usando uma casa como essa como apoio, sustentação, que eu vou já querer dias na semana onde eu me potencialize, semanas no mês onde me potencialize, meses no ano onde a minha potência vai ser total. Aí, viva a vida que vale a pena ser vivida e comemorada. Metas e objetivos. Todo homem de vulto que venceu na vida tinha uma meta, buscava um ideal. Então vamos lá, gente, rapidinho. O artista busca a obra-prima. Beleza? Então todo artista busca a obra-prima. O cientista busca a grande descoberta. Todos eles. Então internados lá em laboratório, era assim no passado, é assim até os dias de hoje. O místico busca santidade. São metas. Agora vamos lá. O homem comum busca o quê? A não ser que tenha algum artista, algum cientista ou algum místico aqui, a gente está nessa categoria do homem comum. O homem comum, gente, precisa, para se encontrar nesse cenário, buscar o seu autoconhecimento. E aí, até se tiver algumas potencialidades artísticas, elas virão, porque a arte é da alma. Se ele tiver uma sensação, um interesse pela busca, lá, a primeira ferramenta do estudo, vai vir à tona. E místico todos nós somos, porque temos uma necessidade de nos consagrar a Deus. É o sagrado dentro de nós. Desde o homem da caverna até hoje, né, nenhum ateu sobrevive a uma queda de avião. Ele pode até morrer, mas ele vai chamar por Deus. Então é exatamente isso que nós precisamos
se autoconhecer, porque nós estamos nessa faixa do homem comum. Tá? 5 setores de manifestação. A família, a gente reencarna em uma e sai dela para formar outra. Às vezes tem até insucesso no casamento e casa de novo, porque é a nossa vocação. A profissão, no meu tempo começava com 8, 9 anos, hoje é com 16, mas não importa, está todo mundo atrás do primeiro emprego. O estudo catedrático, que no meu tempo começava com 8 anos, terminava a faculdade, você emoldurava o diploma e punha na parede. Hoje começa com 0 ano, e se eu quiser me especializar em qualquer coisa, vou morrer estudando. O lazer, gente, se vocês lerem e vão ler Nosso Lar, vocês vão ver que perispírito, que é o que sobrevive à morte, tem necessidade de lazer, tem necessidade de descanso, tem necessidade de alimentação num outro nível. Se perispírito, que é uma matéria suavizada, quintenciada, precisa de lazer, imagine o corpo físico. E lazer não é ócio, lazer é descanso, portanto ele pode ser produtivo e laborioso. Religião, tá? Não a religião como um mito, não a religião como um dogma, mas sim a religião que é a alma se encontrando com Deus, que é o que essa escola quer. Então são 5 setores de manifestação. Só que ninguém vive na religião, ninguém vive só no lar, ninguém vive só na profissão, ninguém vive só estudando, ninguém vive só de lazer, embora tentemos aviltar isso. Quando eu vivo só para o lar, me torno um tirano doméstico. Quando eu vivo só para a profissão, workaholic. Quando eu vivo só para o estudo, um teórico. Quando eu vivo só para o lazer, vagabundo preguiçoso. Quando eu vivo só para a religião, fanático. Reparou? Que tem até pecha. Então é importante que, como discípulo de Jesus, eu leve luz para esses 5 setores. Aí eu não preciso me internar no centro espírita, nem ficar um fanático pela família, nem ficar um fanático pelo estudo. E tem mais. Nenhum é mais importante que o outro, porque eles estão num círculo, e é um círculo virtuoso. É lógico que haverão prioridades. O cara que casou semana passada, qual que é a prioridade dele? Família. O cara que acabou de arranjar o primeiro emprego, é a profissão. Mudou de emprego, é a profissão. Ah, você está mudando, está se candidatando a uma faculdade, é o estudo. Tá? Então, há prioridade. Já deu para ver qual a nossa prioridade a partir de hoje, nos próximos 3 anos. Se organizar nos outros setores, para que esse aqui não seja atrapalhado. E eu use como muleta. Autoeducação, início, tomada de consciência. Vocês já fizeram, senão nem estariam aqui. Fim, a espiritualização, que é viver consoante as leis de Deus. Então veja, eu sei o começo e já estou de olho no fim. Mas já deu para ver que esse fim não é para essa encarnação. Vai levar algumas encarnações. Então eu preciso de meios, eu preciso de ponte. Então, gente, a evangelização do ser é um meio de que o ser consciente vai chegar à espiritualização. Aqui eu vou dar, não é uma opinião, uma certeza. Não existe outra maneira. Ou a gente se evangeliza pela mudança dos hábitos nocivos, ou a gente nunca vai valorizar o ser espiritual que nós somos e que sobrevive à morte do corpo. Escola de aprendiz do Evangelho é o menor prazo em que o indivíduo entrará em contato consigo mesmo, e para isso serão necessários 3 grandes passos. Autoconhecimento, falamos até agora. Reforma interior, já ouviram,
falamos e ouvirão muito. E educação dos sentimentos, que a gente precisa começar a descobrir o que é. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês não estão saindo de casa para assistir a aula 1, a aula 2, a aula 100. Vocês estão aproveitando um ambiente formado, montado pela espiritualidade superior em nome de Jesus, para se potencializar, para que o nosso melhor venha à tona, e esse melhor, uma espécie de oferenda, seja colocado aos pés de Jesus, que é o governador planetário. Portanto, é o único líder que vale a pena seguir. Todos os outros estão se reinventando e não estão conseguindo muito. E foi dito pelo próprio Jesus, nos finais de tempo, enfim, por final de tempo entenda período de transição, haverão falsos cristos e falsos profetas, cego guiando o cego. Gente, toda vez que a gente elege um líder cego, a gente cai no abismo. Toda vez que a gente se elege como líder de si mesmo, usando uma pauta evangélica, não como religião, mas como manual de conduta, a gente se dá bem, a ponto de se libertar das reencarnações aflitivas, já que elas não são punitivas. Temos uma origem divina e a escola de aprendiz evangélico que hoje se inaugura nos ajudará a lembrar disso em doses homeopáticas. Todos nós, essa é uma frase de Pablo Neruda, todos nós, em algum instante da nossa vida, em algum momento, em algum lugar, vamos nos encontrar conosco mesmo. E só vai depender de nós ser o melhor ou o pior dia da nossa vida. Essa escola, a partir de hoje, vai patrocinar esse encontro consigo mesmo em doses homeopáticas para que ele seja o melhor. Abolir a dor e abraçar a evolução. Perguntas, gente, por favor. Lembre-se que eu ganho por pergunta respondida. Foi tão chato assim, gente? Vou fazer uma pergunta, não sei se você vai a respeito da nossa vivência espiritual, sobre a nossa vivência aqui no plano espiritual, como, dizer assim, a incorporação, ela serve para quê? Porque a gente tem muito medo, às vezes, de incorporar. Incorporar, ela serve para quê? Pessoal, a pergunta do nosso companheiro, para quem não ouviu, é: a mediunidade de incorporação serve para quê? Vamos lá. A mediunidade é uma capacidade que todo ser humano tem. Então, se alguém vier pessoal, eu não tenho mediunidade, está incorrendo no erro. Todo ser humano tem. Por quê? Porque existe uma estreita ligação no plano material e no plano espiritual. Estreita ligação. O plano espiritual nos influencia para o bem e para o mal o tempo todo. Algumas pessoas, ou porque pediram, ou por uma necessidade, têm a mediunidade exacerbada. Então a sensibilidade vem à flor da pele e ele produz fenômeno mediúnico, uma evidência tal, onde ele vai entender que isso é um recurso a mais para ele evoluir. A incorporação é só um desses recursos, mas essa incorporação não é uma possessão, não vem um espírito que toma conta de mim. A possessão é uma perturbação que nos leva ao hospício, então não é disso que estamos falando. A incorporação é uma aproximação de um espírito via de regra superior a mim, que quer me influenciar ou dar uma comunicação. Então a mediunidade de incorporação é a mais evidente que tem, porque se ela for inconsciente, eu vou ter que dizer para você o que é que você falou, você não vai nem saber. Se ela for semi-consciente,
vai ter um pouco da sua participação e um pouco da participação do Espírito. Você vai tentar entender qual uma com a outra, que é a mais produtiva, sacar o ensino disso. E a consciente, o teu mentor ou teu amigo espiritual incorporou, se aproximou, soprou um monte de coisa e com o material que você tem aqui dentro, você vai dar uma mensagem ou uma orientação ou um conselho, ou se você for um médico vai agir na cirurgia e assim por diante. Então a mediunidade de incorporação, ela serve por ser a mais evidente, a que mais efetiva, a que mais se percebe. Então nós, a partir da aula 48, vocês serão inscritos, convidados para ir para o curso de médico. Para quê? Para desenvolver essa sensibilidade. Para trabalhar no centro? Não, para usar lá fora. É porque eu falo isso aí, porque tem muita gente que tem medo de incorporar. E assim, ele não sabe o objetivo, às vezes ele sai da linha da incorporação e entra no desespero. Sim. Tipo, é contrário. O medo velado. A gente não consegue, não. É nesse sentido que eu estava fazendo uma segunda pergunta. De onde vem essa intuição de você ter medo dessas coisas? Porque é o seguinte, inclusive está no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. As coisas do plano espiritual, por terem sido, principalmente pelo quase 1000 anos de Idade Média, as religiões dominantes proibiram e criaram toda uma fantasia. Na Idade Média, médiuns eram queimados porque eram bruxos. Os alquimistas, os demônios, os alquimistas foram perseguidos. Então veja, tudo aquilo que poderia fazer o planeta evoluir, as forças do mal tentaram apagar. Então o Espiritismo veio o quê? Dar para a mediunidade a importância que ela tem. Aqui, se vocês aceitarem, desenvolverão as faculdades mediúnicas, como eu disse, não é para trabalhar aqui não, aqui é consequência, é para trabalhar lá fora, para usar a profissão que vocês têm. Imagine, gente, um professor inspirado por um espírito elevado, ele vai educar. Vocês imaginam um médico cuidando da dor do próximo, apoiado pelo plano espiritual. Imagina um advogado que manipula as leis para o bem, auxiliado pelo plano espiritual. Todas as profissões são abençoadas, principalmente quando a gente se liga com o alto. Então a mediunidade é para isso, para ser usado lá fora. Aqui dentro tudo facilita. Tudo bem, gente? Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. Se Deus abençoe, a gente tem alguma outra. E perseverem que Jesus está me aguardando todos os braços abertos.